Muito bem, vamos vendo aí as imagens do antes de uma barba que nós vamos fazer agora. Estamos aí já com o nosso modelo preparado, com a capa, com a toalha sobre os olhos e vamos iniciar aí o processo com a nossa máquina utilizando aí o pente número 3. Nós vamos fazer no sentido de crescimento e contrapelo com a máquina, ok? A máquina já está preparada com o pente número 3, observem aí. E nós vamos trabalhando aí a máquina agora em toda a circunferência desta barba, ok? Ali nós estamos trabalhando contrapelo, né? E vamos trabalhar também a favor do pelo ali, sempre esticando a pele para que possa percorrer a máquina sem puxar os pelos do cliente e ferir a pele do mesmo, ok? Sempre nesses movimentos, buscando aonde tem a necessidade de fazer aí, ó, a extração dos pelos, ok? Todo o processo, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, é necessário passar muito bem a máquina. A máquina vai ser passada toda aí a circunferência do rosto do cliente com o pente número 3, exceto no bigode, que nós vamos trabalhar com o pente 1,5. Sempre que vocês forem fazer as barbas, sempre o bigode deve ser um número menor. Por quê? Porque o bigode, a espessura dele normalmente, se for no mesmo tamanho do pente da barba, ele acaba ficando mais longo, ok? Visualmente ele não fica bacana. Então nós sempre trabalhamos um pente de menor tamanho, entre 1 e 1,5, para que dê um resultado muito bacana aí. Levando em consideração que sempre na barba, no trabalho de barbear, né, é sempre importante estar limpando aí com o espanadorzinho para que haja uma referência da onde você está cortando, né, não fique aquela seção toda suja, né? Aí você pede a referência do corte. Muito bem, como havia dito, nós já estamos passando a máquina com o pente número 1,5, que é o pente especial dessa máquina aí, ok? A linha da UOL criou esse pente 1,5 aí, facilitou muito a nossa vida aí no barbear aí do dia a dia do cliente. Observe sempre que nós fazemos uma parte, uma seção e nós já estamos com o espanadorzinho limpando aí toda essa seção aí, ok? Olha lá, 1,5. Agora nós vamos trabalhar a alavanca dela para que possa tirar no favor do pelo. Lembra que eu falei que nós passaríamos a máquina contra e a favor do pelo. Quando vamos trabalhar a favor do pelo, não devemos passar a mesma máquina que passamos contra pelo. Sempre uma máquina com um pente um pouquinho menor para que haja aí uma diferença bacana aí da barba. Porque se você passar o mesmo pente, ele não vai retirar nada. Muito bem, agora nós vamos tirar o excesso do pelo aí do pescoço, né? Então sempre esticando a pele, entramos com a nossa máquina de acabamento, é um all-wall detailer, e estamos fazendo a retirada aí do pelo da parte de baixo. Então sempre na hora de você retirar esse pelo, né? Você pode fazer tanto ele a favor, contra ou contra pelo, ok? Observa aí que nós estamos trabalhando a princípio a favor do pelo, porque a parte de baixo aí do pescoço desse cliente nasce para cima. Então estamos trabalhando a favor do pelo aí, retirando nessa posição. Isso é uma extração mais grosseira, porque a barba estava bem longa na parte de baixo. Agora nós estamos com o nosso secador aí, ó, observem que sempre limpando a área que nós estamos trabalhando. É importantíssimo e de extrema necessidade que a área que está sendo barbeada tem que estar sempre muito bem limpa, ok? Muito bem, agora nós vamos continuar aí o acabamento, né? Continuamos com a máquina detailer e vamos fazer agora o recorte do bigode. Então nesse recorte é importante sempre a mão esquerda, olha lá, observe que a mão esquerda sempre está trabalhando
a favor da direita, ou seja, esticando a pele para a máquina deslizar com mais facilidade. E quando estamos fazendo também assim a limpeza aí, né, da parte interna aí da boca, ó, vocês observam que é só canto de máquina. Não fazemos outro movimento senão canto de máquina, ok? Para quê? Para que você tenha ali um controle maior da seção que você está trabalhando, ok? Sempre observando os detalhes para que não haja aí um recorte errado, tá? Então sempre na hora de colocar a máquina, que nem agora fizemos aí o recortezinho do bigode, né? Sempre cantinho de máquina e observando sempre visualmente se você não vai entrar demais com essa máquina. Observe que sempre esticando a pele e retirando o excesso de pelo ali, tá? Não é importante subir muito e nem retirar demais o pelo. O importante é ficar sobre ali os lábios o pelo, ok? Muito bem, o espanadorzinho sempre à mão para estar espanando aí, ó, o excesso de pelo aí do que cai da máquina, ok? Muito bem observado que você, quando termina de fazer o processo, pode até descansar esse espanadorzinho aí sobre o peito do cliente. Observe esse movimento, porque esse movimento é só com a ponta, ok, da máquina, tá? Então sempre você vai escolher o lado direito ou o lado esquerdo e sempre para fazer esses cantos, observe que é sempre com as pontas da máquina, tá? Observe que os movimentos são bem precisos e bem pensados antes de executar. Estou mostrando aí que para pentear esses cabelos, para ficar bem acertado, sempre com a parte mais fina do pente e nunca com a parte mais grossa, porque a parte mais grossa escapa muitos pelos, né? Então às vezes a hora que você termina o teu processo, quando você vai fazer aí com um pente mais largo, sempre vai sobrar cabelo depois para pentear. Observe que esse movimento aí, eu estou fazendo já uma limpeza aí dentro da orelha do cliente, tirando, extraindo todos esses pelos que ficam aí na orelha, ok? E depois da extração, sempre a boa escovinha a bordo, né? Para quê? Para que você esteja sempre limpando e vendo se o pelo que está ali está ele ainda grudado à pele ou ele já está solto para ser retirado, ok? Sempre penteando. Agora vamos fazer a parte de baixo aí, para que ele possa ser desenhado aí, delineado, né, a parte de baixo da barba do cliente, para que tenhamos aí uma perfeição aí ao término desse barbear. Muito bem, na primeira retirada que nós fizemos no pescoço, fizemos sentido do crescimento do pelo, estávamos trabalhando a máquina de baixo para cima. Agora no movimento de recorte, estamos trabalhando a máquina de cima para baixo, então a extração é maior dos pelos, ok? Sempre segura o pente, ó, desenhou, segura o pente para delinear ali, fica mais fácil na hora de fazer, ok? Limpa a seção novamente para saber se não sobrou nenhum pelinho ali, para depois você, se sobrou, vir retirando ou com a máquina ou agora com a própria navalha. Muito bem, o que fizemos do lado direito, estamos fazendo também do lado esquerdo. Nossa câmera não consegue mostrar ali para vocês o lado esquerdo, né? Mas é o mesmo processo. Tudo que nós fizemos aqui deste lado, nós vamos fazer do outro lado, ou seja, do lado oposto, ok? Então aí nós estamos limpando aí as bochechas e já trabalhando já
o recorte do bigode. Posteriormente, nós vamos entrar com a navalha para fazer esse recorte aí também preciso. No momento vamos fazer o bigode, observem aí que dá para vocês verem claramente que o pente segura e a máquina vai fazendo a extração dos pelos, ok? Sempre delineando para que haja um recorte perfeito e não fique um lado maior do que o outro. Muito bem lembrado e observado. Sempre a importância de analisarmos um lado e o outro, ok? Muito bem, se você baixar um pouquinho uma lateral mais do que a outra, então precisa ser corrigido esse movimento, ok? Então a importância de você estar sempre observando. Eu gosto de levar o lema junto de mim, que é sempre mais tirar menos, ou seja, é sempre melhor você tirar menos do que tirar muito na barba, tá? Porque a barba normalmente o cliente gosta de uma barba mais cheia, mais robusta. Então, o mínimo que você tirar para ele vai ser melhor. Isso eu tô falando de desenho, de recorte, tá? Não de comprimento de barba num todo. O importante é que você consiga fazer um recorte mantendo o máximo de comprimento na circunferência do rosto ali, ok? E sempre que você estiver fazendo uma lateral, sempre observando a outra para saber se está no mesmo diâmetro, na mesma simetria ou assimetria, para que você tenha aí um igualamento, se essa é a palavra correta, para que você tenha aí uma barba por um todo igual, ok? Sabemos que uma lateral sempre é diferente da outra, um lado do bigode sempre é diferente do lado oposto, mas o mais bem organizado e o mais bem preparado que você possa fazer para o seu cliente, para mantê-lo aí na sua cadeira aí, sempre voltando e sempre gostando do seu trabalho. Observe que as sessões, sempre que quando terminamos, procuramos sempre passar aí o espanadorzinho, sempre passar o secador para tirar o excesso de pelo, ok? Como eu já disse, a nossa câmera só pega uma lateral, não consigo pegar do outro lado, mas sempre o que você fizer de um lado, você vai fazer do outro lado também. Observe que eu estou sempre penteando aí, ó, a barba, os pelos, né? E agora nós vamos tirar com a tesoura, tá? Só o excesso. Então a tesoura praticamente ela anda sobre a superfície da barba, fazendo com que a barba seja retirada somente o excesso, tá? Não tem necessidade de entrar com a tesoura, às vezes um pelinho ou outro, que ele sobressai, fica sobressalente ali na barba, então é necessário você retirá-lo, ok? Muito bem, estamos para o término da barba. Agora nós vamos entrar com a navalha. Então vamos passar o shave aí, que é o creminho para escorregar bem a navalha, para que você possa aí passar a sua navalha aonde você já marcou, aonde você já desenhou aí com a máquina, né? Já definiu a linha de corte, para que você possa vir agora com a navalha fazendo a última limpeza
que é a limpeza mais profunda, ok? Então passe bastante o creminho shave, espalhando bem sobre a superfície. Não é muito interessante ter ele em muita quantidade, tá? Mas que ele tenha aí uma absorção na pele, ó lá, bem espalhadinho, para quando você entrar com a toalha quente, com a navalha, ele vai ter aí uma durabilidade, digamos assim, né? Pós-toalha, para você desenvolver o trabalho de lâmina, ok? Muito bem, agora nós vamos entrar com a toalha quente. Observe aí que sempre colocamos aí no antebraço a toalha para saber se a temperatura está boa, para depositarmos aí no nosso cliente, no caso aí o nosso modelo, para não ferir, para não queimar a pele dele, ok? Então sempre observando esse detalhe aí que é muito, muito importante. Muito bem, agora nós estamos preparando a navalha, ó, quebramos a lâmina, colocando ela aí no navalhete, fechamos e posicionamos ele numa maneira segura para barbear, ok? Então sempre que for fazer a barba, no momento do barbear que você vai preparar a lâmina. Agora nós vamos descansar a toalha na parte de baixo do pescoço, usaremos essa escovinha para fazer a limpeza. Essa escova vai limpar não somente aí a superfície da barba do cliente, como também a navalha. Quando nós limpamos aí na mão, né? Você consegue, no dorso do braço aí, ó, da mão, você consegue limpar também essa superfície, ok? O importante é que nós já fizemos toda a limpeza com a máquina detailer, limpamos ela bem limpinho, então é só um restígio aí de pelo, então é bem pouquinha coisa. Se você quiser usar aí a toalhinha de papel, você pode utilizar. Se você quiser usar o dorso da mão, você pode usar. Eu estava salientando aí que sempre você vai usar, como eu já tinha dito, a ponta da navalha, tanto na parte superior quanto na parte inferior. Olha lá, a escovinha tem esse movimento. Já limpa aí, já limpa a mão, a parte de cima da mão também, para que esteja sempre limpinho. Como nós somos mais antigos de profissão, essas coisas que tem nos dias de hoje são tudo novidade. E quando você se habitua a trabalhar de uma certa forma, se torna mais prático, né? Então aí, ó, o movimento que você tem que fazer, ó, sempre com ponta de navalha, ó, sempre usando a parte da frente e quando necessita a parte de trás da navalha. Raramente você utiliza a navalha por inteira para fazer esses detalhezinhos aí, ok? Muito bem, observa como está sendo segurada essa navalha agora, ó, nas pontas dos dedos, e você posiciona a navalha e puxa a pele, ok? Sempre esticando, ó lá, para não ter problema de ferir o cliente, tá certo? Observe agora nessa navalha, ó, ela é só ponta de gilete, é uma navalha que nós colocamos e preparamos ela, ó, só com a pontinha do gilete, para fazer esses pequenos cantos. Facilita, porque quando você está com a lâmina inteira, a lâmina muito grande, às vezes dificulta. Então é importante você cortar uma lâmina dessa aí com a tesoura mais velha que você tiver aí e fazer uma ponta nela certinha, para que você possa retirar ali, ó, com mais facilidade os pelos, né, desses cantos. A gente chama canto de boca, ó lá, ela cabe certinho no movimento aí da boca.
Sempre observando aí o término do bigode, tanto de uma lateral quanto da outra, para que você tenha aí uma base, né? Sempre olhando o cliente de cima e de frente, frontal, para saber se ali as bases estão iguais, tá? Porque senão de um lado fica mais baixo, do outro fica mais alto, aí fica disforme aí o recorte que você fez na barba, tá bom? Muitos perguntam qual que é o tempo médio de um barbear. Eu costumo dizer que depois que você pegou prática, em média meia hora para você fazer uma barba, meia hora para você fazer um cabelo. Mas isso não é regra, ok? Isso daí normalmente se remete àqueles que já têm um pouco mais de prática, porque o importante no início da carreira é fazer um bom trabalho. Por quê? Porque o cliente ele vai sair da sua cadeira e se o trabalho for bom, mesmo que você tenha demorado 10, 15 minutos a mais, ele vai retornar. Agora, se o trabalho foi rápido, porém não teve lá uma boa qualidade, ele com certeza não retornará na sua cadeira. Observe sempre aí, ó, no movimento da lâmina, tá? Movimentos curtos, sempre esticando a pele para que haja um barbear sem dor, um barbear sem ferimento. Óbvio que sempre vai ter uma casquinha que sai ali, uma casquinha que sai aqui. Isso às vezes pode sangrar, como eu já tinha dito em outros vídeos, tá? Mas a importância é não cortar, não ferir o cliente. Há uma diferença em sangrar e cortar o cliente para sangrar, ok? Eu gosto muito de usar essa posição aí, ó, que a visão é muito privilegiada para você ver um lado e o outro, ok? Então na hora de você fazer o alinhamento, o realinhamento da barba, você sempre utiliza a parte superior, olhando de cima para baixo, aí ó, atrás do cliente, você vai ter uma visão muito melhor ali, ó. Observe que eu estou sempre observando de um lado, do outro, penteando muito bem para saber se não ficou um pelo aqui, um pelo ali. Porque como eu disse, barba é muito detalhe. E às vezes um detalhezinho minúsculo, na hora que você olha essa barba de frente, você vai observar uma barba torta. Então é sempre, sempre muito importante na hora que vocês estiverem barbeando, que vocês observem os pequenos, os mínimos detalhes.
Muito bem, estamos para o final da barba, ok? Agora nós vamos entrar com cachecol de toalha para borrifar uma água mais fria aonde foi feita aí a toalha quente. Os poros estão abertos, então nós vamos fechar esses poros com água fria. Colocamos esse cachecol para que não escorra essa água e não possa vir a molhar a camisa ou camiseta do cliente aí. Então sempre façamos dessa forma para que você tenha também a segurança de manter o cliente. Às vezes o cliente volta ao trabalho, volta para trabalhar, então ele precisa estar de uma maneira adequada. Então você não pode mandar o seu cliente com a camiseta ou a camisa toda molhada embora, né? Então assim você protege aí o seu cliente, ok? Fez esse movimento, não esfregue a toalha, ok? Naquela seção aonde foi feita a barba. Por quê? Porque como descamamos ali a pele, então o que vai acontecer? Se você esfregar ali, vai trazer desconforto para o seu cliente. Então a importância de colocar e tirar a toalha ali sutilmente, levemente, para que não haja aí um desconforto. Colocamos agora esta toalha aí, ó, para secar a seção barbeada e que possa depois passar aí um finalizador de barba e aí ter aí a finalização desse trabalho aí, que tenho certeza que o cliente sai satisfeito da cadeira. Eu sempre costumo dizer que se ele não dormir é porque o barbear não foi bom, né? Então agora entramos, ó, com um shave pós-barba, tá? Para trazer uma maciez, e ele tem aloe vera também, vai trazer uma cicatrização para essa pele aí, ok? É muito bom sempre você ter na sua bancada aí um finalizador. Assim vamos terminando esse trabalho aí, vem o depois da barba, para que vocês tenham uma referência de detalhes dela. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só nos chamar aqui, ok? Até a próxima, se Deus quiser.